As peças não são simétricas, né? Então, quando um desenho é assimétrico, ele passa mais verdade. E eu busco muito a verdade no meu desenho. Eu sou formado em arquitetura, eu sou arquiteto. Certamente o meu trabalho de hoje em dia tem influência de algumas coisas da arquitetura. Só que a minha história com arte e com desenho figurativo vem de muito antes, vem de criança, de muito criança. Nos primeiros anos de vida eu já mostrava algum pendor para o desenho artístico, na lapiseira, no papel, pequenininho, com 1000 detalhes, com botões de camisa, sempre criava um contexto, sempre criava uma história para aquilo. Teve uma passagem interessante que uma vez eu desenhei um corpo com todos os detalhes da roupa, movimento de camisa e tal, e eu errei o rosto quando era bem pequenininho, e aí risquei o rosto inteiro. E aí meu pai perguntou para mim por que eu tinha riscado o rosto. Eu falei, não, o cara tá de costas e vestiu a roupa ao contrário. Então eu criava sempre uma história em torno dos desenhos que eu fazia, né? A minha experiência, apesar de minha experiência com desenho vir da infância, minha experiência com pintura é muito recente. E com desenho eu me viro bem fazendo coisas pequenas, mas com pintura eu prefiro os formatos grandes mesmo, por causa dessa liberdade até de demonstrar o imperfeito, assim, ou de deixar, às vezes, tudo na arte é permitido a partir do momento que tu te propõe aquilo e assume aquilo e faz aquilo com estilo, com convicção, com verdade, né? Então, eventualmente, até uma pincelada mal acabada, uma pincelada pela metade que pode trazer uma nuance só, pode ser artisticamente muito valioso, né? Eu costumo dizer que todas as pessoas que eu desenho, que eu pinto, sou eu. Porque tem muito desse aspecto do olhar, né? Que é uma coisa intuitiva, não é uma coisa... não é intencional, só que é fácil de me reconhecer ali. Isso são posições que eu ouço das pessoas, que as pessoas me reconhecem no trabalho e se reconhecem também, que os meus trabalhos refletem essas pessoas comuns que eu observo na rua, que eu observo por onde eu passo, que eu transmito para o trabalho. Então eu crio uma relação de empatia das pessoas com a minha arte. Esse aspecto fez inclusive em algum momento eu tirar cada vez mais, e continuo fazendo isso cada vez mais, tirar o meu trabalho de dentro das galerias, de dentro do ateliê, e levar ele para a rua, levar ele para as favelas, levar ele para os lugares, para o centro da cidade, para a pintura urbana, por essa facilidade de as pessoas se identificarem, né? Então, quando eu comecei a me consolidar ali, achar que era aquilo ali mesmo que eu ia fazer, eu fui em busca dessa identidade artística. Vocês conhecem o François Moulecan, é um bom amigo, um grande amigo, e nessa busca por identidade, eu lembro sempre de uma passagem que a gente estava juntos no ônibus, ele estava com uma camiseta amarela, com aquela cor super forte e super intensa dele, da pele dele, né? E aquilo me chamou muita atenção, o contraste da camiseta amarela com a pele dele super negra. E eu cheguei em casa e comecei a pintar a pele negra. Isso foi me realizando do ponto de vista artístico. E aí, naturalmente, eu comecei a ser reconhecido através dessa identidade, comecei a ser
relacionado com os movimentos negros, comecei a ser convidado para participar dos eventos e comecei a apresentar o meu trabalho em palestras ou conferências nas escolas ou nas comunidades, em uma série de lugares, desde escolas públicas para crianças de 7 anos para jovens e adultos numa comunidade conhecida de Florianópolis, a escolas caríssimas de ensino médio, enfim, em todos os formatos eu vou adaptando a linguagem, vou falando a respeito dessa minha relação com a minha arte, com a pele negra e com isso tudo. Desde criança a gente aprende que tem um lápis cor de pele, né? E não é a cor da minha pele, nem a cor da tua, muito menos a cor da pele negra, né? Então, eu mesmo já vi uma criança negra que estava brincando na minha casa com os meus lápis e pedia um lápis cor de pele que não era a cor da pele dela, nem a cor da minha, insisto. Então, eu por ter essa necessidade de alcançar as tonalidades e as diversas tonalidades da pele humana, não só falando em negritude, falando das várias tonalidades da pele do ser humano. Eu passei a fabricar as minhas cores. Por exemplo, para fazer uma pintura de um mesmo personagem, eu uso vários tons para demonstrar os relevos do rosto, para demonstrar os pontos de luz e sombra, demonstrar as partes diferentes do rosto. Com as cores primárias, em princípio com as 3 cores primárias, eu consigo buscar as tonalidades que eu procuro. Eu gosto de fabricar isso e acho que isso também é um ponto importante no meu trabalho. Há muito tempo eu tenho o desejo de passar alguma coisa, de passar algum conhecimento, e de passar esse conhecimento também de forma empírica, também de conhecimento empírico, assim, de forma intuitiva, valorizando a arte do outro e valorizando a identidade do outro e passando a verdade do meu trabalho, mas sem doutrinar, né? A ideia da oficina é eu passar a minha forma de lidar com isso. Não é uma técnica formal, não é grafite, não é o trabalho de ateliê, é tudo isso um pouco misturado em 4 encontros, 3 em estúdio e 1 na rua para cada um realizar a sua própria pintura. Um dos aspectos que eu mais gosto da pintura urbana, da pintura que eu faço na rua, é porque como eu pinto como se eu estivesse pintando uma tela, dadas as especificidades, eu crio sempre uma interação interessante com quem está na rua, com quem passa. Eu tinha uma época que eu fiz isso por algum tempo, sábado de manhã montava lá a minha maleta, colocava na bicicleta, escolhia um ponto da cidade, montava a minha estação de trabalho, começava a trabalhar sem pedir nada para ninguém, e ali passava o mendigo, a madame, a criança, o idoso, o rico, o pobre, o preto, o branco, todo mundo que passava ali interagia. Interagia com o processo da pintura, interagia com o artista, que às vezes são coisas que quem não tem, por exemplo, acesso a uma galeria de arte, às vezes não dá valor porque não se aproxima daquilo ali. A partir da hora que ela vê o artista e que ela vê o processo, ela cria uma curiosidade, cria uma empatia mesmo com o trabalho, né? Isso acabou tomando proporções que eu não esperava também, na medida de ser identificado com a arte de rua. E isso me deixou assim muito voltado para isso, extremamente realizado com isso e me colocando em lugares que eu não iria se eu ficasse dentro do ateliê.
Então hoje eu tenho envolvimentos grandes com comunidades, com movimentos urbanos, com problemáticas da cidade, que eu não teria se eu ficasse dentro do ateliê.